Mateus capítulo 26 será para a gente aqui que está fazendo estudo no Evangelho de Mateus o capítulo onde mais nós nos deteremos. Serão cerca de quase 20 vídeos só no capítulo 26. É um capítulo extraordinário, porque a partir de agora nós teremos assim a vida de Jesus nos seus últimos momentos, que é de fato o assunto que mais é discutido nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Então tem coisa muito boa. Vem comigo e vamos começar a entender esse capítulo. Olá, eu sou William Soarel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 171º vídeo. E o texto de hoje é Mateus capítulo 26, de 1 a 5, que passo a ler neste momento da seguinte forma: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Essa parte introdutória de Mateus capítulo 26, eu gosto de começar aqui no versículo 1 dizendo: depois de Jesus concluir todos esses discursos. Você que assistiu o primeiro vídeo deve estar lembrado que o Evangelho de Mateus é dividido é agrupado o seu material em 5 grandes sermões: o Sermão da Montanha, o Sermão aos Apóstolos, o Sermão do Reino, o Sermão sobre a Igreja e o Sermão Escatológico. Então, esses 5 sermões, eles estão agrupados, porque esse é o objetivo de Mateus, ainda que eles não estejam em ordem cronológica, mas agrupados por interesse. E aqui o versículo 1 do capítulo 26 nos diz que Jesus, depois de ter concluído todos esses discursos, então ele disse: daqui a 2 dias é a Páscoa. Bom, daqui a 2 dias, Jesus está se referindo aqui à ceia do Senhor que ele celebrou na quinta-feira à noite, ou o horário do sacrifício na sexta-feira, que foi quando ele faleceu, morreu. Bom, então é terça ou quarta-feira, 2 dias antes. Então nós estamos exatamente ali, terça ou quarta-feira, de formas que a Bíblia nos diz que Jesus, sabendo que se aproximava aquela realidade, disse: daqui a 2 dias o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E provavelmente está falando aqui, talvez, da quinta-feira, porque ele foi entregue na quinta-feira à noite. Então nós temos aqui essa situação e esse apontamento. O que me chama a atenção nesse episódio é a capacidade de Jesus saber antever o que lhe iria acontecer e não mudar de rota. Se eu souber que ali na frente tem um perigo,
provavelmente eu vou fugir daquele caminho. Por isso que eu dou graças a Deus de não saber o futuro. Eu acho que sairia tudo diferente. Me amedrontaria, eu tentaria simplificar a vida. Mas é curioso saber que Jesus sabia e permaneceu em rota de colisão. E é aqui no capítulo 26 que nós vamos entender isso, quando ele disse a um dos seus discípulos que cortou a orelha lá do soldado que o prendeu: vocês não sabem que eu poderia pedir ao meu Pai e ele me daria 12 legiões de anjos? Mas aí ele conclui dizendo: mas como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que o Filho do Homem há de morrer? O compromisso de Jesus era com a palavra de Deus, e ele não se furtou de cumpri-la, mesmo sabendo do preço que teria de pagar. Jesus é diferente, não sei se de você, mas é muito diferente de mim. E mais uma vez eu louvo a Deus por não saber o futuro. Assim, venha o que vier, eu espero que Deus me sustente, me dê graça, me dê forças para atravessar os desafios que a vida há de me impor. Mas muito provavelmente, se eu souber e se eu puder evitar tragédias e dramas, eu farei. Mas no caso de Jesus, a humanidade dependia do seu sacrifício, e ele encarou essa realidade. A sua morte foi o preço da redenção. A Bíblia nos diz que por aqueles dias, naquele mesmo período, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos se reuniram na casa de Caifás, tomar cafezinho, bater um papo, mas eles tinham algo muito mais interessante para eles, combinar como eles prenderiam Jesus com sagacidade, com dolo, e o matariam. Entretanto, eles disseram, curioso isso, versículo 5, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Eles não queriam matar Jesus durante a festa. Os planos de Deus é que não deixam de acontecer. O plano dos homens nem sempre dá certo. Então, leva isso para você. O que Deus planejou, o que estava determinado por Deus, aconteceu. Aquilo que estava planejado pelo homem com todo o cuidado, não aconteceu. Então leva para casa o seguinte: os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os nossos sempre corremos risco de falharem. Os planos de Deus nunca falham. Por isso que a Bíblia diz que, apesar deles serem tão cautelosos e metódicos, mesmo assim tudo saiu exatamente ao contrário do que eles queriam, do que eles planejaram. Aquilo que Deus houvera dito no Velho Testamento que aconteceria, e aquilo que Jesus disse que aconteceria, foi o que aconteceu. Não importa o quão difícil seja aquilo que Deus está falando, se Ele disse, acontecerá. Por isso que no Velho Testamento ele pergunta: agindo Deus, quem impedirá? Não há jeito. De formas
que eu queria que nessa abertura do capítulo 26 a gente ficasse com essa noção. Jesus conclui os seus discursos, Jesus não muda de rota, mesmo sabendo o que vem pela frente, e os planos dos homens sempre podem falhar. Os de Deus nunca falham. Por isso, confie nos planos de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. Olha, tem muita coisa boa em Gênesis, em Mateus capítulo 26, hein? Então, fica ligadinho e até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Deus abençoe.